Irmãos, graça e paz, meu nome é Edson e quero estar compartilhando com vocês um texto que se encontra no livro de Jó capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Só até aí o versículo 5. Então a leitura foi do 1 ao 5. Irmãos, falar desse homem ou desse personagem é muito importante e pertinente para os nossos dias. O Jó no hebraico significa Iov, ou melhor dizendo, se pronuncia Iov, Y-O-V, Iov. Essa é a pronúncia do seu nome em hebraico. Mas o significado do nome de Jó é odiado, aborrecido ou perseguido. Então, este é o significado de seu nome. Vou repetir: odiado, aborrecido ou perseguido. Jó viveu no tempo dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Segundo alguns estudiosos, Jó foi um descendente de Naor, irmão de Abraão. A pessoa de Jó é, por excelência, o símbolo da paciência, o sofrimento, a prova e a restauração de Deus. É emblemático das adversidades dos justos, da firmeza da fé, que, apesar de despojados do que mais amam ou estimam, glorificam ao Senhor com a sua vida. Jó habitava na terra de Uz, por isso diz no versículo 1 assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Então, esse homem, ele era da terra de Uz. Uz significa firmeza. E Jó, de fato, em todas as suas aprovações, ele pôde manter firme a sua lealdade e o seu temor a Deus. A sua fé não foi corrompida. Por meio das provações, ele pôde ainda manter a sua fidelidade a Deus. E essa terra de Uz, segundo alguns estudiosos, fica no norte da Arábia. Então ele era um gentil e não um judeu. Jó tinha uma vida de paz e felicidade junto aos seus familiares. Jó passou por uma série de provas, mas Jó exaltou ao Senhor em tudo e reconheceu a soberania de Deus. Então Jó passou por provas, e a prova é diferente da tentação. A tentação, ela vem do maligno. A tentação, ela vem para nos
derrubar, nos corromper, nos levar ao pecado, à prática do pecado. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação, é se envolver com a tentação. A prova vem de Deus para o nosso bem, para o nosso crescimento e para a cada dia crescemos no caráter santo. Então, provações são de Deus, mas as tentações são do diabo. E Jó, nessa provação, Jó perdeu a sua família, sua saúde e as suas propriedades. Isso é, os bens que ele tinha. Jó era, por assim dizer, um alvo do maligno. Ele era o prato predileto do diabo, pelo fato de Jó temer a Deus. E assim, então, ele se tornou alvo do diabo, alvo do maligno. E Jó, de fato, ele temia a Deus. O versículo 1 diz que ele temia a Deus. E o princípio da sabedoria é temer a Deus. Esse é o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Algumas versões diz o princípio do saber. Jó foi um personagem real. A sua história também foi real. Isso não foi nenhuma ficção. Essa história de Jó, esse personagem, não era um faz de conta. Não era nenhuma parábola. Mas Jó foi alguém real. Tanto é que no livro do profeta Ezequiel, Deus fala da justiça de Jó, como também da justiça de Noé e Daniel, que fora profeta. Então, Jó era alguém que praticou a justiça, coisas justas em sua vida. E isso, de fato, agradou a Deus, porque ele é citado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Há quem diga quem foi que escreveu o livro de Jó e a sua história está entre Moisés e o rei Salomão. E alguns o têm como um autor desconhecido, mas independente disto, foi inspirado por Deus e mostra o sofrimento de um justo, no qual o próprio Deus apostou na fidelidade desse personagem Jó, o qual nós agora vamos comentar um pouco com respeito ao texto propriamente dito. Então, sendo assim, vamos ver o que diz aqui. Versículo 1 diz assim, o qual nós já lemos, agora vamos ver versículo por versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Primeiramente, diz que havia um homem na terra de Uz, lá no norte da Arábia. Uz, como disse, significa firmeza. E diz aqui que havia um homem, mas esse Jó era um homem igual a mim e a você. Homem, pó da terra, frágil, limitado, mas viveu de maneira íntegra, reta e temente a Deus e se desviava do mal. A ideia aqui de alguém íntegro é alguém que não se corrompe, é alguém que tem muitas vezes a oportunidade de praticar o mal, de pecar, fazer as coisas às escondidas, às ocultas, quando ninguém o está vendo, mas ele opta em não se corromper, não se envolver com o pecado. É alguém que é, então, por assim dizer, alguém incorruptível. É quando ninguém o está vendo, ele opta por não fazer o mal, não praticar o pecado. Por exemplo,
Se ele está em algum lugar só, numa sala, ou em algum lugar, ele vê um dinheiro em certo lugar ali fácil para pegá-lo. Ele opta em não fazer isso, porque ele sabe que é errado. Ele mantém a sua integridade. Então, íntegro é quando ninguém o está vendo. Depois diz que ele é alguém justo, alguém reto. A ideia de justo, reto, é alguém honesto. Isso é diante dos outros. É quando alguém está vendo a sua vida, a sua atitude, a sua conduta de vida, de uma vida irrepreensível, o qual ninguém pode apontar o dedo e dizer que ele está em pecado, se envolvendo com pecado, com engano sendo desonesto. Então, alguém reto ou justo, algumas versões de sincero, é alguém que ele expõe sua vida sem esconder nada. Ele mostra quem ele é, alguém reto e sincero. Então, reto ou justo é aquilo que ele é diante dos outros. Mas também diz que ele é temente a Deus. Olha a qualidade desse homem. Íntegro, reto e temente a Deus. E daí temente a Deus é que tem respeito por Deus. Alguém reverente. Alguém que, de fato, ele conhece o Deus que tem. Conhece o seu Senhor. Até como eu disse que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então era alguém até mesmo sábio, que ele temia Deus, respeitava a Deus, alguém reverente. Mas também diz que ele se desviava do mal. Isso é a ideia de ser santo, piedoso. Então ele se desviava do mal, ele não ia para o caminho do mal, para o caminho da perversidade, para o caminho do engano ou de qualquer outra coisa que desagradasse a Deus. Então é aquela ideia quando alguém sabe quando tem um mal pela frente ou no caminho, ele se desvia desse mal, para não se corromper e não desagradar a Deus. Então ele se desvia do mal. Então era alguém santo, alguém piedoso. Tanto é que no versículo 8, Deus dá um testemunho honroso de Jó. Deus fala, até mesmo diante do maligno, que Deus diz assim no versículo 8, diz assim, porventura, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha, Deus dando testemunho honroso de Jó. E Deus fala assim, o meu servo Jó, observasse o meu servo Jó, porque de fato Jó servia a Deus. De fato Jó era um servo de Deus. Então Jó era alguém que obteve um bom testemunho e honroso da parte de Deus diante do inimigo. Depois diz assim que esse homem, ele tinha 10 filhos. Porque se nós olharmos aqui, diz assim, versículo 2, nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Então, ele tinha 10 filhos, ele tinha uma família de 10 filhos. Mas os filhos são bênçãos de Deus. Então, Jó, nesse sentido, era de fato um homem abençoado por Deus. E os filhos, diz a palavra, se não me engano, Salmo 127, diz que os filhos são herança de Deus. Isso é, herança, aquilo que é dado, Então Deus deu a Jó 10 filhos. E os filhos, eles são de fato heranças de Deus.
bênçãos de Deus. E quando falamos também de herança, herança para ser cuidada. Então Jó, ele cuidava da sua família. Ele prezava pela sua família. E seus filhos, se nós olharmos lá no capítulo 4, versículo 4, que nós iremos citar daqui a pouco, diz lá que os seus filhos, eles faziam festas, banquetes, banqueteavam e convidavam suas irmãs para participar das suas festas. Então, era ali uma família que vivia em festa. Mas os filhos são herança de Deus. Jó era abençoado nesse sentido. Depois Jó era um abençoado financeiramente, materialmente. Porque diz assim, versículo 3, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então Jó aqui era alguém agora abençoado, não somente em termos de números de filhos, que são heranças de Deus, mas ele é abençoado na prosperidade. Deus fez Jó prosperar, porque Jó era alguém que temia a Deus, alguém íntegro, que se desviava do mal, era alguém justo, correto, honesto, mas era alguém também trabalhador, porque Jó também, ele não ficava de braços cruzados. Jó também trabalhava, Jó também tinha pessoas ao seu serviço, mas ele trabalhou para isso. E Jó era também abençoado na prosperidade. Deus o fez prosperar. Deus o abençoou. A riqueza é algo que Deus deu a Jó. Homem próspero. E a sua riqueza era avaliada por cabeças de gado. Porque ele tinha numerosos gados, quantidade enorme de gados. Então, Deus o abençoou. Deus o fez prosperar. E Jó, aqui você vê que interessante, que Jó, ele não permitiu que os bens que ele possuía tomassem o lugar de Deus em seu coração. Ele não permitiu que os bens viessem tirar Deus do seu coração. Ele não colocou os bens materiais, até mesmo a sua família, em primeiro lugar. Ele priorizava a Deus. Ele soube conciliar a sua vida diante de Deus de maneira sábia, de maneira prudente, porque ele soube conciliar vida com Deus e prosperidade. Vida com Deus e prosperidade. Então ele não permitiu que os bens que possuía tomassem o lugar de Deus no seu coração, pois isso seria um perigo para Jó. Porque muitas vezes, se nós não tivermos um coração sábio, nós permitimos muitas vezes até essas bênçãos de Deus, as prosperidades que Deus tem nos dado, muitas vezes vem tomar o nosso coração, porque muitas vezes começamos a colocar o nosso coração em riqueza, ou até mesmo em família, ou nos bens que temos. Mas o primeiro lugar em nosso coração cabe somente a Deus, porque se nós olharmos Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Deus disse ao seu povo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então Jó, ele amava a Deus de todo o coração, não permitindo que os bens tomassem o lugar de Deus no seu coração. Olha, irmãos, como isso é perigoso. Deixar que as riquezas, a prosperidade
venha roubar o lugar de Deus no nosso coração, deixar Deus de lado, e muitas vezes colocamos o coração na prosperidade e começamos a confiar na prosperidade, começamos a confiar nas riquezas. Irmãos, Deus nos abençoa, mas devemos saber lidar com a prosperidade, saber lidar com as bênçãos de Deus. Então Jó sabia conciliar em sua vida, em seu coração, prosperidade e vida com Deus. Primeiro Deus, depois a família e depois o emprego, as riquezas. Primeira coisa é Deus. Irmãos, ser rico e prósperos não é errado e nem pecado. A questão, como lidamos com a prosperidade em nosso coração diante de Deus. Que Deus é a maior riqueza que temos. Deus é a maior prosperidade que nós temos. O mais importante, irmãos, não são as bênçãos, mas o abençoador que é o Senhor. Porque as bênçãos, as prosperidades vêm dele. Ele é a fonte de toda a bênção, de todas as bênçãos e de toda a prosperidade. Então, o mais importante para nós, para mim e para você, não são as bênçãos, as prosperidades, mas o abençoador que é Deus. Ele é a fonte de todas as bênçãos e de toda a prosperidade. Esse homem Jó tinha um número, então, também muito grande de funcionários, porque ele era chefe, ele era patrão desses servos, qual ele estava à frente, estava liderando. E Jó liderava também, quem sabe, com simplicidade, com humildade. Tinha muitos, então, que dependiam de Jó, porque estavam ao seu serviço. E Jó, como um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal, ele, de fato, era alguém que não deixava de pagar seus funcionários. E tinha condições para isso, porque era próspero. E quando diz aqui o texto que ele era o maior de todos os homens do Oriente, aqui significa essa palavra maior, que ele era o mais rico de todos os outros homens que havia no Oriente. Então, quando diz o maior de todos os do Oriente, quer dizer que ele era o homem mais rico, superava a qualquer outro homem rico da sua época. Assim era Jó. E assim Deus o fez. Que Deus o fez prosperar. Presta atenção. O versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar ou chamar as suas 3 irmãs a comerem, a beberem com eles. Então Jó aqui tinha uma família unida, uma família bem estruturada, uma família que aparentemente alegre, quem sabe aonde não havia ciúmes, não havia contendas, não havia inveja. Então a família de Jó era uma família também aqui, nesse sentido, abençoada, uma família unida. Mas eles mandavam convidar as suas irmãs. O interessante é que eles viviam em festa, banqueteavam entre eles. Claro, quem sabe, eles também convidavam outras pessoas ali da redondeza, quem sabe os amigos mais íntimos, mais chegados, mas convidavam as suas irmãs. Não deixava as suas irmãs de fora, valorizava as suas irmãs enquanto mulheres. Então, aparentemente, uma família unida e alegre, porque festejavam. Mas Jó tinha uma preocupação, porque diz o versículo 5, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Então Jó chamava os seus filhos após eles terem festejado, após
terem ali banqueteados. E Jó se preocupa com isso. E Jó os santificava. Jó era alguém que estava preocupado com Deus primeiramente. Não que ele não se preocupasse com a sua família, não que ele não amasse a sua família. Claro que ele fazia isso, ele amava e se preocupava. Mas o que Jó mais se preocupava era com Deus, com a pessoa de Deus, com o ser Deus. Porque Jó dizia assim: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Então Jó era alguém que ministrava diante de Deus. Jó era alguém que era o sacerdote do seu lar. Ele ministrava como sacerdote. Se nós então, primeiramente, vemos que ele santificava os seus filhos, então ele se tornava santo. Jó chamava os seus filhos. Então Jó era alguém que tinha até mesmo o respeito de seus filhos. E Jó tinha autoridade sobre os seus filhos, porque era alguém de fato que tinha autoridade espiritual. Porque ele também fora abençoado espiritualmente. Não somente em termos de família, em termos de bens materiais, mas também fora abençoado de maneira espiritual. Era alguém que tinha respeito e autoridade, que ele mandava chamar os seus filhos e os santificava. Ele era o sacerdote do seu lar. Porque havia uma preocupação no coração dele para com o nome de Deus. Aqui nós vemos a prudência de Jó. Quem sabe ali então ele intercedia e orava pelos seus filhos, clamando diante de Deus, e ali os santificando diante de Deus. Porque ele dizia: quem sabe tem um pecado meus filhos contra Deus e blasfemado contra Deus em seu coração. Isso é coisa grave. Porque se nós pegarmos Provérbios capítulo 9, versículo 10, diz lá que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas também diz lá que o conhecimento do santo é prudência. O conhecimento do santo, ali quando ele fala ali santo em Provérbios capítulo 9, versículo 10, está santo com letra maiúscula, e ali se refere a Deus. Porque de fato Deus é santo e Deus não compactua com o pecado, Deus não se associa ao pecado, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é luz e não se envolve com as coisas das trevas. E o pecado é terrível, o pecado engana, a blasfêmia é algo terrível, é um pecado até mesmo para a morte. Então Jó buscava o perdão de Deus enquanto o sacerdote do seu lar, enquanto aquele que intercedia, que orava pelos seus filhos para os santificar. E você vê que interessante que Jó, ele aqui oferecia holocaustos, e quem oferecia holocaustos eram os sacerdotes na época, para que o povo diante de Deus viesse ser perdoado. E ali era sacrificado assim, os animais. Os animais eram sacrificados, derramava sangue dos animais para que viesse ter o perdão de Deus. E Deus ali, ele aceitava a oferta daqueles que ofereciam as suas ofertas. E Jó oferecia pelos seus filhos. E Jó os santificava, e diz aqui que ele levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos. Isso é ofertas queimadas. E diz segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Isso é gravíssimo. Mas Jó era o sacerdote da sua casa, Jó ele intercedia, Jó ele orava, Jó oferecia o sacrifício. Imagine, ele se levantava de madrugada. Jó era alguém disposto, Jó não ficava prostrado, Jó ele tinha preocupação para com o nome de Deus, ainda que ele se preocupava assim com seus filhos, com a sua família, mas acima de tudo estava o nome de Deus, estava Deus em jogo. Estava Deus em jogo, porque ele pensava isso é prudência. Podemos pensar, mas Jó pensava mal dos seus filhos? Não, isso é prudência. Ele conhecia o Deus Santo, e quando conhecemos o Deus Santo, e temos a ideia
e o conhecimento da santidade de Deus, que Deus é santo, irmãos, nós agimos com prudência. Ele agia com zelo para com Deus, zelo, com cuidado. Ele era o sacerdote da sua casa. Irmãos, isso é papel dos homens, o qual Jó, assim, realizava na sua vida. Diz que era continuamente, ó, que diz, assim ou fazia Jó continuamente, fazia por todos os seus filhos. Ele tinha esse hábito, essa prática, irmão, essa prática sacerdotal no meio da sua casa, da sua família. Ele era a coluna da sua casa. Isso é responsabilidade dos homens. Não que as mulheres não devam interceder, não que as mulheres não devam orar, interceder pela sua família, visto que as mulheres, nos nossos dias, estão fazendo isso, estão cumprindo esse papel. Claro que elas devem sempre estar orando, sempre estar clamando, estar intercedendo pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus maridos, enfim, por toda a sua família. Ela é a coluna da sua casa, mas isso, Deus deixou essa responsabilidade para os homens, enquanto sacerdotes em seu lar. Enquanto aqueles que devem interceder pela sua família, aqueles que devem ensinar a palavra aos seus filhos, aqueles que devem admoestar os seus filhos no caminho do Senhor e no caminho em que devem andar, que é o caminho da palavra, que é o caminho da verdade, mas intercedendo por eles. Jó era o líder da sua casa, o homem é o líder da sua casa, o homem é o cabeça da sua casa. Isso é a função dos homens. E muitas vezes as mulheres têm praticado isso. Isso Deus deixou aos homens, primeiramente aos homens. Então Jó realizava tudo isso diante de Deus, se preocupando com Deus. Mostra aqui que Jó era alguém sábio, era alguém prudente, tinha zelo e cuidado para com Deus. Sabia que Deus era santo e não se associava ao pecado. E Jó era o homem de Deus. Imagine o tanto de tempo que ele ficava intercedendo, santificando seus filhos. E ali ele se dedicou a isso, segundo o número de cada um deles, porque ele tinha 10 filhos. Imagina o tempo que ele ficava intercedendo por esse, por aquele e por aquele outro, e assim sucessivamente. Tinha essa prática de vida, fazia Jó continuamente. Se nós tivéssemos essa prática como Jó, de ser um sacerdote da nossa casa, do nosso lar, para interceder por uma intervenção de Deus, interceder para que Deus viesse perdoar nossos pecados. E Jó fazia isso continuamente, mas fazia de todo o seu coração. E assim Jó era esse homem, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E do versículo 6 em diante, é uma outra história, uma outra fase da vida de Jó, onde houve uma reviravolta, onde houve uma catástrofe na vida de Jó. Mas Deus quis provar Jó e quis apostar em Jó. Deus aposta em homens assim, íntegros, justos, temente a Ele, que se desvia do mal para não desagradar a Deus, mas também homens que intercedem, homens que oram, homens que sejam não somente preocupados com a sua família, mas que tenham zelo pelo próprio Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra possa ter falado ao seu coração
pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que Deus assim os abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém.